Quanta incompreensão! IDEB, SAEB, Prova Brasil e etc. Nada mais são do que termômetros que exibem a desigualdade educacional brasileira. Vamos quebrar o termômetro? É o tipo de apropriação dos resultados desses termômetros que é vicioso. A visão veiculada no vídeo é essencialista e substancialista. O IDEB não é educação bancária, mas sim o uso que se faz dele. Quanta falta de noção! Credo! Ô Eduardo, me perdoe, mas você não entende nada de IDEB e nem de avaliação pedagógica. Deixa eu te explicar. O IDEB, eu vi ele nascer. Eu era consultor da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais e o Manuel Palácios também era consultor e ele estava trazendo o que seria o IDEB, que virou PROEB do CIMAV, que eu não sei se você conhece, através da Universidade Federal de Juiz de Fora. E nós tivemos várias divergências naquele período. Ele chegou a concordar com a minha crítica, mas ele dizia que o que eu estava sugerindo, que era incluir vários indicadores de avaliação e não apenas a avaliação classificatória, ele dizia que era muito caro. Esse era o argumento dele, do Manuel Palácios. Eu tenho provas, inclusive, dessa conversa, porque foi junto do secretário Murilo Ringel e da equipe, né, que estava assessorando o governo naquela época, do governo do Itamar Franco. Então eu quero te dizer o seguinte, não existe neutralidade em avaliação. Se você pegar todos os manuais que nós temos no mundo e todas as teorias de avaliação de políticas públicas e avaliação pedagógica e avaliação externa, você vai ver que a concepção do IDEB é toda econométrica. Ela é toda baseada no que se chama avaliação classificatória e numa leitura que você está absolutamente equivocado de dizer que é o uso do IDEB que é equivocado, né? De novo, você está pondo a culpa em quem usa, né? No humano, porque para você a técnica é perfeita. Então eu quero te dizer o seguinte, o IDEB não consegue incorporar as questões humanas, ele não consegue avaliar o impacto da menstruação na sala de aula de uma jovem que menstrua pela primeira vez. Ele não consegue avaliar o impacto do abuso sexual, ou da fome, ou da depressão, ou das condições de vida de uma criança que vive dentro de uma comunidade que ela é toda atacada pela violência, inclusive do tráfico, assim por diante, ou do ambiente escolar, do bullying. Ele não consegue avaliar isso, porque ele está focado no conteúdo e nos pré-requisitos da área de conhecimento específica. Ou seja, é uma concepção anglo-saxônica que não tem absolutamente nada a ver com a cultura latina. Ela está baseada em dados absolutamente matemáticos, estatísticos, tanto que é feito depois toda uma discussão da teoria de itens. Eu poderia aqui ir um pouco mais a fundo, mas eu acho que seria muito enfadonho, entende? Eu gostaria só de te pedir o seguinte, que quando você for fazer um debate, que você não seja assim tão categórico, porque senão eu sou obrigado, como eu estou sendo aqui, a ser categórico com você. A gente quer debater de uma maneira técnica, vamos fazer o debate técnico, mas eu quero deixar claro que você não está falando com uma pessoa que não tem conhecimento técnico a respeito e que não teve debate com quem criou o IDEB. Então é bom ter claro que não é assim que a gente debate educação. A gente debate tecnicamente e tenta entender o que o outro tem que dizer. Acalme-se e tenha clareza. O IDEB é um atraso. Quem escreve isso é quem elaborou lá atrás, nos Estados Unidos, esse tipo de avaliação externa, que foi a Diana Rabbit. Então, eu acho que você tem que parar de brigar com a realidade. É isso. Rudá, pelo amor. Como colocar definitivamente Freire nas escolas, frente ao IDEB e à plataformização da escola? Só tem uma saída para a gente definir uma política pública. Em primeiro lugar, no debate público. Nós estamos errando nas políticas públicas do Brasil porque a gente está indo por um atalho. Ou a gente quer convencer os deputados ou o partido para que eles, então, ou o ministro, ou o assessor do ministro, é tudo pela cúpula, para que, então, a gente consiga instalar uma política pública. E é assim que os empresários sempre fizeram. Os empresários não se preocupam com a eleição. Eles perdem a eleição e eles vão
pelo alto, tentar envolver os agentes políticos e com isso forçar uma política que foi derrotada nas urnas. Nós não podemos fazer a mesma coisa, porque aí a gente se iguala. Não tem mais o que dizer deles. O caminho correto é a gente criar um movimento na sociedade civil. Nós queremos dizer o que é Paulo Freire, a gente tem que ir para as comunidades. Então, quando a gente, por exemplo, no Instituto Cultivo, a gente desenvolve uma consultoria, uma das coisas que a gente o tempo inteiro tem como claro é que ao desenvolver uma consultoria para uma secretaria, chega um momento que a gente tem que devolver para as mães e para as famílias dos alunos. Essa ideia da devolutiva, ela não é apenas para eu falar o que eu fiz, mas é para eu checar com a família se o que eu fiz está correto, se eu interpretei direito, se as ações que eu desencadeei para superar um problema, se elas estão no caminho correto. O que eu estou querendo dizer com isso? É que quando a gente desenvolve uma concepção, no caso pedagógica, ou de política educacional, eu tenho que respeitar a cultura do outro, quem eu estou atendendo. Eu tenho que saber quais são os valores do outro. Eu tenho que trabalhar com um diálogo, tendo clareza que o outro não é uma tábula rasa, não é uma pessoa errada e eu sou o certo. No Brasil, nós cometemos esse erro de tentar alterar tudo pelo alto, porque a sociedade brasileira ela foi fundada com uma profunda desconfiança da sociedade civil. Para começo de conversa, eu não sei se você sabe, mas lá atrás, em 1530, Portugal criou leis sobre município antes de ter município no Brasil. Para você ter uma ideia da paranoia que a coroa portuguesa tinha em relação da independência que a sociedade brasileira poderia ter em relação a eles. Eu vou além, eu não sei se você sabe que em Minas Gerais tem um monte de irmandade, ali em Mariana tem, São João del Rei tem, o Tancredo Neves fez parte de uma irmandade em São João del Rei, toda a história dele popular tem a ver com isso. E por que tem tanta irmandade? Porque a coroa portuguesa proibiu que tivesse a fundação de novas paróquias, porque os párocos locais lideraram e apoiaram várias manifestações populares contra os impostos da coroa. E já falavam na independência do país. Eles proibiram os padres de ter essa liderança. E aí o que surgiam eram as irmandades menos burocráticas, com menos autoridade, né, dos católicos se reunirem e se solidarizarem e desenvolverem atos e rituais da sua fé. Então a história do governador, a história do ouvidor-mor, a história do juiz de fora são várias ações da coroa portuguesa que tentaram coibir as ações dos brasileiros. E essa ideia de que os pais, as comunidades sempre estão erradas e que é o Estado, o servidor, o técnico é que está sempre certo, ou o burocrata de plantão, ele se instalou no Brasil e nós temos que ter cuidado com isso. Quer superar essa política autoritária, nós temos que estar com as comunidades, tem que ser das comunidades para a política institucional e não o inverso. E as relações com o pai não existem? Catarina, é óbvio que existe. Então, vamos entender bem. O pai existe mesmo quando ele não é pai. E ele existe aonde? Na cabeça e no sentimento dos filhos. Então, eu acho que aqui nós temos que dividir as coisas em partes. A primeira coisa é a figura do pai sempre vai ter um papel fundamental no desenvolvimento das crianças. Para não ir muito longe, eu posso citar o Freud, que sugeria que a figura do pai para um menino ela acaba criando uma projeção do que essa criança pode ser quando adulto. Ele se projeta no pai, né? Aliás, essa projeção se dá de uma maneira muito conflituosa, que é o complexo de Édipo, que o Freud desenvolve nas teorias dele. Então, em primeiro lugar, o pai existe na cabeça das crianças, e não só dos meninos, mas das meninas, independente dele ser presente ou não. Em segundo lugar, a ausência dos pais na educação dos filhos tem a ver com a educação que todos nós somos responsáveis no Brasil.
Você sabe que que no Brasil, se um menino tem uma boneca na mão, você vê no rosto das pessoas que não são da família, passando do lado, um horror. E de cara já começa, ele vai ser gay. Acontece que como é que uma criança do sexo masculino vai começar a desenvolver afeto e a ideia de cuidado com uma criança, se pequeno ele só recebe arma de brincadeira, caminhão e qualquer outro tipo de objeto, deixa ele abrutalhado. Como é que a criança vai ter cuidado se eu não estimulo o cuidado? Se eu não desenvolvo essa sensibilidade com o outro? Será que fica sendo apenas com a mãe? Será que fica sendo apenas se eu tiver um animal de estimação? Ou seja, nós não educamos os homens para o afeto. Nós educamos para a guerra, para a competição. No futebol, em qualquer... O que nós falamos para os filhos? Não abaixa a cabeça. Não leva desaforo para casa. Então, eu queria dizer que existe toda uma cultura brasileira da violência. Aliás, a gente diz que o Brasil é um país pacífico, que nunca teve guerra. Nós não tivemos, não somos violentos institucionalmente do ponto de vista da nação guerreando com outra. Mas nós somos os países mais violentos no mundo privado, da vida em família e da comunidade. Vou te dar um único dado sobre isso. Segundo o professor Zé de Souza Martins, da USP, o Brasil é campeão mundial de linchamento. É um linchamento por dia no Brasil. Então, assim, não é possível que a gente não pense como família e como educadores uma ação reversa dessa violência incutida que normalmente envolve os homens. Os homens. Em todos os ataques que nós tivemos nos últimos 2 anos às escolas, por ex-alunos ou alunos, em apenas um caso, em centenas de casos, o autor da violência ou da ameaça foi uma mulher. O resto, todos foram homens. Está na hora, então, da gente entender, os homens têm papel, queira ou não, na educação, e muitas vezes eles estão tendo, no Brasil, um papel negativo na construção da paz e do convívio social. Esse programa é um oferecimento do Instituto Cultiva, mais de 20 anos com foco na educação para a cidadania e participação social. Saiba mais no site institutocultiva.com.br.